Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer sobre o Color Grading e a correção de cor. Também podemos dizer que é o tempero do nosso vídeo. O uso da colorimetria para despertar desejos, sensações, não é algo novo no mercado, né? Já tem aí grandes marcas, grandes empresas ao longo dos anos explorando isso para alavancar a venda dos seus produtos. E na edição de vídeo não é diferente. A gente precisa fazer aquele temperinho de coloração no nosso vídeo também para fazer uma excelente entrega do nosso produto. Mas fica tranquilo que não é algo muito complicado não. É algo que vai te exigir prática, o teu olho com o tempo vai se acostumando a pegar alguns detalhes e é claro, né, quanto mais na hora da captação tu conseguir facilitar o teu trabalho para a edição, melhor fica o resultado. Dois pontos de atenção que eu quero trazer aqui já de dica no início do vídeo é, primeiro, se tu está fazendo a edição pelo computador, cuide, porque quase todos os monitores têm um filtro de proteção que tu pode até mesmo regular ali, ajustar como fica mais confortável para ti visualmente. Porém, aquele filtro que tu está enxergando no monitor não necessariamente é aquilo que está ocorrendo por detrás da tela. Então, por diversas vezes eu já fiz uma baita de edição achando que estava lindo. No momento que eu exportei e fui conferir, eu vi que estava tudo nas minhas cores. Então, até eu conseguir regular o meu monitor da forma que ficasse no ponto ou mais próximo possível, eu sempre tinha que estar exportando ali o meu arquivo para o celular e no celular lá eu conseguia verificar e ver, não, está correto, não, eu tenho que fazer um ajuste aqui, um ajuste ali. E a segunda dica é, não abuse do recurso, né? Lembre-se, quanto mais naturalidade, quanto mais a gente conseguir manter o que realmente é aquele momento, melhor é para o nosso negócio, principalmente, né? Que é vender imóveis. Sem mais delongas, vamos para o vídeo e qualquer dúvida, deixa nos comentários, qualquer sugestão de material, deixa nos comentários. Se tu não é inscrito no canal, por favor, já te inscreve. Se tu tá gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like. E se tu sabe algum outro amigo corretor ou na tua imobiliária, quem tem interesse em aprender mais sobre audiovisual, compartilha o vídeo lá com eles e bora pro vídeo. E bora para nossa edição. Aqui na tela principal do nosso CapCut, tu vê que eu já ativei aqui o osciloscópio, né? Como é que a gente faz para colocar isso daqui aqui? A gente clica nessa barrinha aqui, vemos aqui onde tem osciloscópio colorido. Normalmente ele está oculto, né? Para liberar mais espaço, mas como a gente vai trabalhar com as cores, vamos deixar ele em exibir. O que nós vamos fazer hoje aqui? Eu separei esse vídeo que nos outros vídeos aí do canal a gente iniciou o processo de seleção de imagem, recorte, ajuste de velocidade. Agora a gente vai trabalhar ele, a coloração. Porém, como ele é um imóvel que está sem decoração, sem mobília, né? Tu vê que é um imóvel mais acinzentado, é um imóvel tá mais numa cor única, né? Eu trouxe outro aqui também para nós trabalharmos, que é um imóvel que vai estar aqui em cima também, né? Aqui, que é outro imóvel que tem mais cores, aqui, ó, tons mais quentes para a gente poder explorar na nossa edição e já ir dando algumas dicas para vocês. Porém, tu percebes, né, que na sala está mais quente, porém, quando chega nos quartos já fica mais frio também. Então, a gente vai trabalhar em cima desses dois vídeos. Vou tentar ser o mais objetivo e dinâmico possível, né, para não deixar o vídeo muito extenso, né? E bora lá, então. Primeiro passo é a gente selecionar já aqui, né, o nosso primeiro vídeo. Eu separei ele justamente nos takes, porque talvez algum ou outro a gente vai ter que fazer uma alteração diferente, né? Tá? O que são essas informações que nós temos aqui na nossa tela? Bora. Começando aqui pelo RGB, né? Que é o Red, Green, Blue. A gente vai ver como é que está a proporção dele na nossa filmagem. Ali a gente consegue fazer uma regulagem. Vou mostrar um pequeno exemplo aqui. Tu vê que se viermos aqui em ajustes, rodas de cor, ou vamos aqui no HCL, que a gente poder trabalhar as cores no individual. Se eu quero aumentar mais a saturação do meu vermelho, tu vê que no momento que eu aumentar esse vermelho, vemos em curvas. Aqui nós temos o RGB.
vermelho, green, blue. Vermelho, verde e azul. Clicando aqui, a gente consegue fazer alteração neles. Para cima, a gente trabalha com mais exposição. Para baixo, a gente trabalha com menos exposição. Então, tu vê que aqui, quanto mais eu aumento a minha exposição, lá mais elevado vai estar o fator aqui, né? Representando o nível. Então, tu vê que ele está sobressaindo sobre os outros dois, né? Mesmo que eu levante aqui para equilibrar, começa a ficar uma tonalização muito estourada, uma saturação muito forte, né? Então, o ideal é sempre deixar equilibrado. O segundo elemento aqui, a gente tem, onde vai abordar um pouquinho mais sobre a exposição, o brilho e a sombra. A gente mexer aqui, ó, por exemplo, a exposição. Quanto mais a exposição, tu vê que mais para cima vai ali a nossa barrinha, né, os nossos fatores. Quanto mais para baixo, quanto mais a sombra fica exposta, mais para baixo ele fica. Então, o nosso objetivo é sempre buscar o equilíbrio, né? Aqui nós temos a roda de tons, né? Como é que funciona? Tu vê que aqui ele já tem a distribuição dele já me mostrando na tela, né? Porém, se eu quero botar o vídeo mais azulado, deixar ele um pouquinho mais frio, tu vê que lá no vídeo fica ficando um pouquinho mais azulado, e aqui ele vai puxando mais para o azul. Então, quanto mais fugir do meio, mais desproporcional está ficando. Claro, tudo depende para que a gente quer fazer o material, né? Se é intencional, ok, mas sempre com muito cuidado, né? E para reduzir o azul, a gente puxa sempre para o tom oposto, o amarelo. A correção de cor nada é nada menos do que a gente vir aqui e fazer os pequenos ajustes. Se eu peguei muita exposição no meu vídeo, eu diminuo um pouco aqui para não ficar tão estourada a luz. O contraste eu não gosto de usar muito esse daqui, eu já prefiro fazer algo mais individual aqui, por exemplo, se eu aumentar o destacar, se eu aumentar os brancos, se eu aumentar o brilho, eu estou aumentando as partes claras. Se eu diminuir a minha sombra, diminuir os tons de preto, eu já começo a fazer o contraste mais equilibrado. Então, eu acabo fazendo esse mesmo efeito, só que de uma forma mais personalizada aqui, né? Que é como eu prefiro trabalhar. Aqui, na verdade, eu acho que está bem equilibrado. Eu poderia até abrir um pouquinho mais essa exposição no 3 para acender já a abertura. E o que eu faria mais aqui? Dar um pouquinho mais de calor, aumentar a saturação para dar destaque para essa porta. No mais, eu já não mexeria em muita coisa, não. Aqui a gente tem outras opções também. Aumentar a nitidez, não tem necessidade. Se eu quiser aumentar o brilho da luz, aqui já pode ser algo necessário para valorizar um pouquinho mais essa sombra também. Temos o nosso primeiro take, vamos para o segundo take. Vê que ele está uma cor meio opaca, né? Meio sem vida. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou selecionar aqui um trecho onde eu consigo visualizar os ambientes que vão mostrar, né? E vamos trabalhar. O que eu quero? Aumentar a exposição para anular essa sombra. Destaque um pouquinho para valorizar essa entrada de luz pela porta da frente. Tu vê que se eu deixo assim ela fica muito opaca. Então eu quero valorizar essa entrada de luz, vou aumentar um pouquinho esse nosso destaque para dar esse brilho, né? Sombra, eu não quero, eu quero anular um pouco mais aquela sombra ali. Então a gente tem que usar uma proporção que fique bem razoável. Tons de branco, muito estourado, muito escuro. Então aqui vamos deixar no zero, porque não tem necessidade de fazer um ajuste nisso. Tons de preto, mesma situação. Não quero fazer nenhum ajuste nisso, senão vai ficar muito estourado. Brilho. Vamos ver se dá para a gente aumentar um pouco o brilho. Dá para a gente um pouquinho. 3 aqui. E vamos botar um pouco de calor na imagem para dar, acender essa escada aqui. Vai ser algo bem parecido com o primeiro ali. Apesar que a gente tem uma exposição muito forte lá atrás, que mesmo se eu diminuo aqui, ó, tu vê que eu não consigo recuperar aquela imagem ao todo, né? Quando a gente grava, uma luz fica muito estourada ou fica muito escuro, é muito difícil a gente conseguir depois recuperar isso, mesmo que seja pela edição. Então, se eu quero recuperar aquela visão lá de trás, tu vê que eu vou acabar sacrificando muito das outras partes do vídeo. Então, como eu não tenho essa necessidade, eu posso deixar aqui ó, no -5, para a gente conseguir identificar que lá é um muro com vegetação, é a parte de trás, né? Porém, vamos aumentar aqui também o destacar,
os brancos e o brilho. A gente não pode. Lembra que a gente não pode contrastar muito de uma cena para outra, então a gente tem que fazer tudo mais ou menos conversar. Aqui a gente tem uma entrada muito boa de luz, agora aqui a gente tem que tentar manter essa mesma leva. Então a gente vem aqui nos brancos e vamos dar um leve ajuste para tentar deixar o mais próximo possível entre um e outro. Como sempre, vamos dar um calor nessa imagem também para valorizar aquele verde lá atrás. A gente consegue trabalhar aqui individual. Vamos começar pela primeira parte. Essa primeira exposição, o que nós vamos fazer? A gente vai diminuir um pouco ela, para que a gente já encontrou um equilíbrio nas partes, né? Porém, a gente tem que recuperar um pouco o brilho, para a gente não perder a nossa linha do vídeo. Tem que conversar sempre, né? E um pouco da saturação. Beleza. Parte 2. Aqui é onde tem essa sombra se transformando ali, né? Eu quero suavizar essa sombra, esse efeito. A gente aumenta a exposição, justamente para quando houver a troca, não ser tão grotesco. Vou mostrar que aqui a gente saiu, aqui a gente entrou, e já estamos aqui num tom mais claro. Deixa eu só finalizar aqui. Vou ter que aumentar também a saturação para não perder. E entramos num tom mais claro aqui. O que a gente faz? Aumenta a exposição, vai tirar um pouco dessa sombra. Não quero deixar algo tão claro. Podemos trabalhar um pouquinho mais aqui, para dar esse contraste, e os brancos. Lembrando que estou fazendo aqui a correção de cor. Depois ainda tem mais o color grading, que eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Aqui, mesma coisa, vamos dar um pouquinho mais de exposição e saturação. Aqui, mesma coisa, saturação, pouquinho mais de exposição. Aqui, saturação. E eu quero diminuir um pouco essa exposição, se bem que a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar um segundo andar agora, e pega muita luz, depois a gente vai usar um LUT que já vai trazer um tom que eu quero, na verdade, para o final do vídeo, né? Então aqui eu posso aumentar um pouco essa exposição para equilibrar justamente com os quadros. Aqui, por exemplo, eu preciso aumentar a exposição para valorizar a luz que vai entrar de lá e a saturação. Vamos lá, segundo take, mesma coisa. E o take final é um take mais comprido, mas acho que a gente vai seguir a mesma linha, porque não foge muito do que a gente estava seguindo. Beleza. Eu vou diminuir um pouco aqui agora, para a gente conseguir enxergar nossa timeline. Vou dar um pequeno play aqui. Ó, fizemos a nossa correção de cor em cima dos takes, né? Dentro do vídeo, né? Agora, a gente vai para uma segunda etapa. O que é a segunda etapa? Agora é o color grading. Se tu ir na internet pesquisar por LUTs, ou até mesmo por color grading, vão ter vários LUTs gratuitos para te poder baixar. O que ele é? São nada menos que presets. Tu vê ali, ó. Só de passar em cima, eles já vão trazer um tema, né? Uma abordagem em específico para fazer justamente a... Depende do que eu quero, né? Ele vai intensificar a coloração migrando para isso. E são presets prontos, ó. Esse aqui é um bem interessante, né? Esses são presets externos, né? Se tu pesquisar aqui, pô, tem que aprimorar. Eu acho muito bom usar esse LUT aqui, porque ele geralmente ele já intensifica de uma forma que me agrada para os vídeos. Deixa mais quente, um tom mais escuro, diminui sempre ele, né? Para te ter um equilíbrio dessas cores, né? Olha lá. Feito. Aqui nós fizemos o primeiro vídeo, né? O primeiro trabalho de cor. Agora vamos para o segundo. Um videozinho até mais curto e muito similar. Então, vamos seguir na mesma ideia, né? Eu quero trazer, como ele é um apartamento, um vídeo de um apartamento mobiliado,
Eu preciso trazer o aconchego desse apartamento. Porém, eu tenho que encontrar o equilíbrio. Tu vê que aqui a gente tem uma exposição de luz amarela muito forte. Então, eu preciso encontrar o equilíbrio, por exemplo, desse take para esse take, a gente tem uma diferença aberrante, né? Aqui já está mais equilibrado, aqui mais ainda. Então, nosso objetivo é deixar todos o mais similar possível deste take aqui. Bora. Aqui a gente começa aumentando já a saturação. Para 5, diminuímos a exposição. Na verdade, vamos aumentar a exposição, porque depois eu quero botar um filtro ali, que já vai diminuir ela para 3. Vamos ganhar um pouquinho mais das sombras, botar um pouquinho mais de destaques e brancos. No take 2, aqui que é o nosso maior desafio, como é que a gente vai fazer para reduzir um pouco desse amarelado? É simples, já está até aqui na temperatura, né? Qual é o oposto do amarelo? O azul. Então a gente bota, vamos vir por aqui, a gente bota um pouquinho, tem que encontrar o equilíbrio. Mas tu vê, ao mesmo tempo que eu estou quebrando o amarelo, eu também estou expondo muito lá no fundo. Então a gente viu que por aqui não vai ser o melhor caminho, a gente pode ativar aqui um -3 para suavizar, e vemos aqui na saturação. Vamos diminuir um pouquinho da saturação, aí aqui já fica mais, retira, quebramos aquele amarelado e fica um pouco mais conversando o ambiente, né? Vamos aumentar a exposição, o destacar também, que é como se fossem os highlights, né? Só que a tradução fica como um destaque, né? Como se fossem as luminosidades do ambiente, né? E um pouquinho do branco. Aumentar um pouquinho de preto para o contraste. É isso. Olha como é que ficava, como estava antes, totalmente amarelado, e agora a gente conseguiu suavizar esse amarelado, porém mantendo ainda, né, o aconchego da luz amarela. Vamos para o próximo item, próxima cena. Na verdade, aqui ele está bem equilibrado, que eu faria dar um pouquinho mais de saturação, só para acender um pouquinho mais, mas manter esse equilíbrio. Aqui eu considero que está muito bom aqui também essa distribuição. Está entregando justamente o que eu quero no feeling aqui. Eu consegui trabalhar bem a questão da exposição, do posicionamento das luzes. Peguei um take bacana aqui. Mas vamos dar uma intensificada só no calorzinho por causa dos móveis. Aí. Aqui. Agora a gente vai para os quartos, que é a parte mais acinzentada, até o final do vídeo, né? Então aqui a gente vai aumentar a saturação para valorizar justamente o que tem cor, o verde. E depois aqui tem um painelzinho que começa a aparecer o roupeiro, né? A gente também quer que ele tenha o seu pontinho de valor. Diminuímos a exposição, porque está entrando muita luz pela janela. Diminui a exposição. Diminui a sombra. Aumenta o preto. E aumenta um pouco este brilho aqui. Aqui já demos um pouco mais de vida para a imagem. Aqui, algo bem similar. Vamos intensificar um pouco a saturação. Vamos diminuir essa exposição por conta desse reflexo aqui, que está chamando muita atenção no clipe. Então, vamos diminuir um pouco, né? Vamos valorizar as sombras e o preto. E aumentar um pouco o branco. Aí. E no final aqui, sinceramente, é uma coisa que eu quero mexer nessa saturação aqui. Eu quero deixar mais verdinho. E posso aumentar um pouco a exposição, para mostrar que tem bastante luz entrando no imóvel. Beleza. Agora, se eu trazer este mesmo LUT aqui, inclusive quando eu fiz esse vídeo foi esse LUT que eu usei também, que gosto muito. Vamos ver como é que fica. Reduzimos para 60, acho que já está ótimo. O efeito de um vídeo que mostra que é uma casa aconchegante, confortável, sofisticada, apresenta, valoriza a entrada de luz natural da casa. Então, todos esses elementos a gente tentou mostrar, né, com os takes, né, que são das luzes, né,
e valorizando também as luzes artificiais do imóvel. E no primeiro vídeo, tentamos buscar o equilíbrio, né, de toda essa exposição também. E é isso, pessoal. Vou deixar aí no final do vídeo agora os dois videozinhos rodarem para vocês poderem avaliar, né? E se gostar desse conteúdo, deixa o likezinho para nos ajudar, né? Se tu conhece algum amigo corretor, algum imobiliário que o pessoal está querendo entrar para esse mundo do audiovisual, investir mais no conteúdo, impulsionar seus conteúdos, compartilha com ele também o nosso canal aí que ao longo da nossa vida útil vamos estar criando mais conteúdos, trazendo mais opiniões, sugestões, vamos estar fazendo o possível aí para incentivar os corretores mais antigos e os novos corretores a entrar para esse mercado do audiovisual aí e alavancar cada vez mais as suas visualizações nas redes sociais e as suas vendas também. Por hoje é isso, um abraço, valeu, até a próxima!